Iniciando mais uma análise para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar novamente a coluna do Fla, onde eu faço a minha análise sobre o título da matéria. Se você quiser acompanhar a matéria completa, o trabalho jornalístico ali feito, entre no site e leia a notícia. Bom, a primeira notícia, Michael de saída, Feijó falou da proposta do time árabe para a contratação de atacante do Flamengo. O Michael perdeu espaço nesse Flamengo cada vez mais competitivo, cada vez mais complica de posições. E o time árabe, pelo que está na matéria, vai oferecer cerca de 3 milhões de dólares para a contratação do Michael. Boa venda junta com o Asian, que vai ser 10, 5 do Juninho, 2,5 do Vitor Hugo e 3 do Michael. Então o Flamengo calcula mais ou menos 20 milhões de euros nessas 4 negociações, que é metade do Paquetá. Então o Flamengo já recupera uma parte boa desse dinheiro investido na contratação do Paquetá, que é um jogador com nível muito mais elevado e muito mais novo do que o Michael, por exemplo, tem 29 anos e o Paquetá está lá com seus 25, mais ou menos, nessa idade que ele tem. Então o nível do Flamengo aumenta e a junta desse dinheiro é a metade já da contratação do Paquetá. Então o Flamengo faz bons negócios e essa rodagem do elenco é algo natural e valioso para o Flamengo. Vamos para mais notícia. Corinthians estreia com derrota no Brasileirão antes do jogo contra o Flamengo pela Supercopa. É isso aí, acho que como o Flamengo perdeu, assim como o Corinthians também perdeu, acho que o Flamengo está no processo de recuperação física e o Corinthians já começou bastante tempo, então mostra que o nível do Flamengo está melhor que o Corinthians, mas é um jogo que tem que ter cuidado, vai ser um jogo de muita força física e o Flamengo tem que superar a força física com a parte técnica que tem de sobra. Vamos para mais notícia. Prata faz golaço e o Flamengo vai pagar contra o São Paulo. Foi um lindo gol. O cruzamento, Alexandre, o Flamengo toca muita bola. Tem momentos, chega na linha de fundo que tem que cruzar a bola. O Flamengo toca a bola, toca. E às vezes ficar perdendo a bola, toma um contra-ataque. Então ali o Alexandre recebeu a bola, deu um cruzamento perfeito por Pedro, que ajeitou de peito, e o Prata dá um toquezinho na saída do goleiro. A frieza do Prata para mim foi fundamental. Eu teria chegado, ele tava na pancada na bola, mas esperou o goleiro se intervenir na situação para dar um toque e sair no gol. Tá? Teve um lance no primeiro tempo ainda que o Prata poderia ter dado uma chapada na bola e tentado ver do gol, que foi um lance que o Carrascal deu um passo para ele nas costas do zagueiro de São Paulo. Ele entrou em velocidade, poderia ter chegado já chapando a bola no canto oposto do goleiro. Ele tentou carregar mais um pouquinho, o zagueiro veio e fez a cobertura. Então, nesse lance ali, eu senti que ele teve muita frieza ao dar o toque diante do goleiro, foi sensacional. E a jogada com o Pedro tendo um centroavante na área, por isso que eu sou a favor de um centroavante com característica de 9. A bola veio, ele de peito já deu o passe e deixou o Prata na cara do gol. Então isso aí mostra que é um jogador com muita visão de jogo. Poderia muito bem ter dominado e chutado, mas viu como o companheiro bem colocado e de peito deu o passe. Vamos para mais notícia. Guardiola rasga elogio a Paquetá e manda recado ao jogador. Recado após o jogador fechar com o Flamengo. Paquetá, como falei, é grande esteira, é um jogador de nível europeu, assim, incrível, que muitos times quiseram contratar. E a felicidade tanto dele como a família dele em retornar ao Flamengo e sair supera todas as expectativas. Então,
É isso que eu falo, quando você vende o prato, um prato da casa, você pode ter um valor menor e trazer ele bem mais caro, bem mais completo, porque traz jogador que está completo. Joga em várias posições, tem visão de jogo muito boa, tem um bom finalizador, bom na bola aérea, toca muito bem a bola, sabe muito bem marcar, sabe muito bem driblar. Então é um jogador assim, nível completo e é um cara muito voluntário ao esquema tático que o treinador prefere. Acho que vai encaixar muito bem, claro que a gente tem que esperar os processos naturais do jogador que revolta pro Brasil. Espero que a adaptação dele seja igual do Jorginho ano passado, que chegou, dominou a posição e fez chover. Vamos para mais notícia. Pedro faz lance assustador e deixa o torcedor do Flamengo maluco. Veja a reação, foi o passe de peito. Como eu falei, teve muita visão de jogo. Acho que fosse um outro atacante poderia ter dominado, que chutar a bola. Ele já recebeu, avistou o Prata correndo e de peito o passe. O Prata fez o mais simples, foi dar um tapa na saída do goleiro. Mais notícia: sistema defensivo falha 2 vezes e Flamengo estreia com derrota para o São Paulo no Brasileirão. Vamos lá. Primeiro lance: os atacantes, tanto o Prata como o Samuel Lino, que entrou no segundo tempo, tem que recompor. Se o jogador não consegue recompor, abre espaço para o jogador. Primeiro gol, o lateral esquerdo do São Paulo teve liberdade de dominar a bola, levantar a cabeça e cruzar. Cruzou, não foi falha nem do Léo Pereira nem do Alexandre, a bola foi perfeita para o cabeceio do Luciano. O erro foi sim no início da jogada, onde o meio campo conseguiu avistar o lateral esquerdo livre ali e deu passe, ninguém acompanhou o lateral esquerdo. No segundo gol, teve um primeiro momento, não deu para visualizar, mas teve um drone que filmou por cima e veio muito bem o lateral direito do São Paulo livre. Samuel Lino estava lá na frente ainda, voltando para se recompor. Então essa questão de recomposição é muito importante, principalmente no futebol hoje. O jogador que cochila na marcação abre espaço para que possa criar jogada. Então o Samuel Lino não recompôs ali, o cara conseguiu tocar na direita, o cara cruzou, uma infelicidade do Eric Pucar, que tentou dominar, se essa ia ter dado um tapa na bola para a bola subir e brigado pela bola no segundo momento, tentou dominar e o meio campo do Danielzinho do São Paulo muito rápido, tomou a frente, já chegou chutando sem que Rossi pudesse fazer nada. Agora vamos com calma, vamos avaliar essa derrota com calma. Vou aproveitar já ler a próxima notícia. O Flamengo perde para o São Paulo na estreia e a rodada agida Brasileirão, fez classificação atualizada. Então essa derrota do São Paulo, a gente tem que ter o Flamengo um processo de recuperar o ritmo de jogo. O Flamengo jogou 70 partidas ano passado, jogou um número altíssimo de partidas, teve que ter uma férias mais alongada aos seus jogadores, porque para dar descanso aos jogadores que eles merecem esse descanso. Aí foi surpreendido que esse carioca mais curto, acho que fosse por ponto corrido, o Flamengo poderia começado com a base, mesmo com as derrotas, os jogadores poderiam recuperar mais rápido. Já o Brasileirão é um campeonato longo. Essa derrota pesa muito, mas é o primeiro jogo já. O Flamengo ano passado perdeu vários jogos e lá no final conseguiu conquistar. Então é um campeonato longo, vamos ter paciência, o time está sendo formado, vai chegar a Paquetá. A condição física do Arrascaeta, do Jorginho está melhor. Então é questão de ir arrumando o time jogo a jogo. Então para mim está investindo forte, investindo pesado. No meio do ano também vai atrás de contratação.
Então foi uma derrota, pesou, mas porém o campeonato é longo. Já no Carioca, encurtar o Carioca, isso aí complicou um pouco. O Flamengo perdeu 3 e agora fica dependendo de resultados dos outros times. Com certeza, velho em São Judas já deu. Ele bateu se tudo é possível, então acreditar que o Flamengo consiga ainda essa classificação carioca. Não vamos perder essa fé. E passando carioca, nós vamos criar o carioca. Brasileiros vão recuperar. E agora sim, de olho na Supercopa, onde a gente tem que conquistar esse campeão. Acho que vai ser outra atitude, outro. Outra postura. Vou juntar 3 reportagens para falar do mesmo assunto. Acho que 3 títulos aqui que vão falar do mesmo assunto. Jorginho está de fora do próximo jogo do Flamengo no Brasileirão contra o Internacional. Jorginho faz desabafo sobre a arbitragem pós-jogo do Flamengo. Felipe Luiz tentou na arbitragem após erro contra o Flamengo na estreia do Brasileirão. Vamos lá. Ex-juiz, sempre tendencioso contra o Flamengo. Teve lance lá que o Flamengo ele não marcou falta, o São Paulo marcou falta. Você assistir falta por falta, você vai ver que deu mais falta a favor do São Paulo do que o Flamengo em alguns lances. Lances até parecidos. O Flamengo não foi falta, o São Paulo foi falta. Então é algo assim que tem que analisar. Sobre o pênalti. Foi pênalti. Você tanta velocidade, um pequeno toque que se der na sua perna, você perde o equilíbrio, pode fazer com qualquer pessoa, corre assim, dá um tapinha na perna do cara, vê que o cara não pode, tem risco de cair. É isso que aconteceu. Acho que ele estava preparando o chute, já ia chutar, e o cara esticou a perna para dar um toque na perna do Arrascaeta. O Jorginho estava certo, pediu o juiz a rever esse lance e o juiz expulsou. No momento nervoso, não sei se ele soltou alguma palavra em direção ao juiz, mas esse juiz é tendencioso contra o Flamengo, não é de hoje. Quando vi o nome dele, já citei essa questão. E esse mesmo lance que aconteceu com o Arrascaeta aconteceu no primeiro jogo do Campeonato Carioca. Em cima do Camargo, tentar para poder ter ele somado 3 pontos e não estar aí nessa situação tão complicada que está no Carioca. Então foi um erro, são erros da arbitragem que o VAR deveria ter chamado o juiz para uma análise. Acho que ele vendo o lance, revendo uma lance em câmera lenta, eu acho que ele ia marcar o pênalti. Acho que esses lances assim, que há um toque, não pode ser interpretado pelo VAR e sim pelo juiz em campo. Acho que quem está no calor do jogo sabe melhor. E outra coisa, esse VAR, eu já falei, já vou citar, tem que ser feito com ex-juízes aposentados, que pode ficar lá em cima, já tem uma leitura de jogo muito melhor do que esses juízes recém-formados que vão pro VAR. Então esse é o quesito que eu falo. Coloca um juiz mais experiente lá no VAR, que já sabe a característica do jogador, como o jogador é e como ele, se é dele o jogador cair ou realmente há um toque. Acho que um juiz mais experiente no VAR faz toda a diferença. Após esse treino brasileiro, o Flamengo é o time da Série A com mais derrotas em 2026. Vamos com calma, vamos esquecer um pouquinho dos números, entender o contexto. Acho que o contexto do ano tem que entender. O Flamengo começou com o time de base, fez uma excelente consideração nesse início de ano, foi a venda do Azam por 10 milhões de euros, uma chove promessa falando um valor bom para ser formado em outro clube, ter espaço em outro clube. Se ele se vai render ou não, depende do jogador agora, não depende do Flamengo formar mais, então o jogador que vai determinar se ele
vale mais e vai para a Europa, ou ele vai se perder no futebol brasileiro. Então depende só do próprio Wallace Young. E Campeonato Brasileiro contra o Fluminense foram 2 jogos atípicos que o Flamengo está recuperando a condição física. Erro de esquema, erro defensivo, mas de jogadores que ainda não estão no seu condicionamento físico mais ideal. Então é questão de dar uma ajustada aí, uma afinada no time, e quando essa afinação acontecer, o Flamengo consegue fortalecer o Flamengo diante. Então vamos ter calma nesse ano. Acho que é muito cobrante para um time que está ainda se preparando fisicamente por um ano de temporada. O Flamengo está começando só os inícios dos seus trabalhos e está jogando bom nível com o time que está jogando desde o início de janeiro. Então o São Paulo já vinha jogar, jogou 2 clássicos já. O Fluminense já tinha jogado seus clássicos. Então fisicamente os jogadores desses 2 times estão muito mais condição, com condicionamento físico melhor que o Flamengo. Então vamos com calma para essa análise, que é o time da Série A com mais derrota. É questão só de condicionamento físico para o Flamengo jogar o futebol que jogava ano passado. E a última para fechar, Lucas Paquetá chega no Rio nesta quinta com direito a Aerofly. Vai ser muito legal, a torcida acho que tem que ir mesmo buscar o Paquetá, um cria que se formou e retorna à sua casa. Isso aí, como falei, o que valeu mais nessa contratação é ter um craque formado no clube com amor ao Flamengo, retornando ao Flamengo. Acho que vontade dele em jogar em campo vai ser bem maior do que os demais jogadores, porque há nele um coração rubro-negro que vem desde a base. Então finaliza a análise Fala Comigo, Eduardo, hoje. Amanhã eu volto com uma nova, falando mais do nosso Flamengo.